som, logo após o culto da manhã e também o culto da noite. A gente vai ter um tempo de treinamento, podemos dizer. Então, domingo que vem, logo após o culto da manhã e também o culto da noite, se tem interesse no sistema de som. É isso. Vamos seus livros para Gênesis capítulo 2. Gênesis. Gênesis capítulo 2, começando no versículo 18. Gênesis 2, 18. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei-lhe uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, do animal do campo, do lado do céu, os trouxe a Adão para decidir como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, esse foi o seu nome. Adão pôs os nomes a todo o gado, as aves dos céus, e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava ajudador idôneo. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adoeceu e tomou uma das suas costelas, encerrou a carne em seu lugar. Da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: essa é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mulher, a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos pela sua palavra, agradecemos que ela é suficiente para todos os aspectos da nossa doutrina, do nosso viver. Agradecemos que nós temos no Brasil livre acesso, tanto na liberdade de poder comprá-la, como na facilidade, já tendo ela traduzida há um bom tempo. Pedimos que o Senhor possa abençoar o nosso tempo juntos, guia os meus pensamentos, as minhas palavras, que elas possam ser um tempo para cada um de nós. Pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vemos aqui no começo do versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei uma ajudadora idônea para ele. Nós temos aqui no começo Gênesis, aqui é claro, capítulo 2, Adão e Eva ainda não pecaram. A Eva está para ser aqui criada depois de Adão nomear todos os animais. No capítulo 1 de Gênesis, nós vemos a criação dia 1 ao dia 6. No capítulo 2, ela volta para o dia 6 e fala mais detalhadamente sobre o dia 6. Então a mulher, sim, foi criada juntamente com Adão no mesmo dia, mesmo que for um pouco mais tarde, foi criada no mesmo dia. Nós vemos várias coisas aqui. Temos, é claro, Deus cria o homem na sua imagem, e é claro, temos várias coisas que nós somos criados na imagem de Deus, mas uma delas nós temos corpo, alma e espírito. Nós somos um ser também trino, três partes em um só. Da mesma forma que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são três em um, nós também somos três em um. Nós temos o nosso espírito, nós temos a nossa alma e nós temos a nossa carne.
lendo aqui, falando sobre os animais, Adão não somente deu os nomes aqui dos animais, mas vemos que os animais têm uma alma. Então, a planta, ela tecnicamente não morre, a morte é separação, e a planta não tem alma, o animal tem alma e corpo, não tem espírito. E nós, como humanos, nós temos os três, nós temos corpo, alma e espírito. Então temos aqui uma das coisas em quais Deus nos criou na sua semelhança. Lembrando no capítulo 2, versículo 15, nós temos Deus dando a ordem para Adão, para lavrar e para guardar o jardim. Então, mesmo antes que ele criou a Eva, Deus já tinha criado o homem e tinha dado a ordem para o homem para trabalhar. Deus criou o homem para trabalhar e Deus criou a mulher para ser uma ajudadora aqui para o homem. Então nós vemos uma das diferenças entre o homem e a mulher. O homem criado para trabalhar, a mulher criada para o relacionamento do homem com a mulher. Quando Deus, aqui no versículo 18, fala que não é bom que o homem esteja só, nós vemos, é claro, alguns princípios, mas dessa passagem aqui nós vemos que Deus, vendo que o homem precisava de uma pessoa, de alguém, para ele estar a sós, Deus não trouxe um amigo, Deus não trouxe um filho, uma filha, Deus não trouxe um pai ou uma mãe, Deus trouxe uma mulher. Nós muitas vezes esquecemos que o relacionamento conjugal, o relacionamento de marido e mulher, a melhor amizade que nós devemos ter é aquele de marido e mulher. Deus não criou o filho para tomar aquele lugar de ter um companheiro, uma companheira de filha ou mãe. Não, criou uma esposa para ser o nosso companheiro do homem. Então vemos aqui, sim, podemos ter amizades, devemos ter amizades. Vemos em Provérbios ensinando como nós devemos desenvolver e criar amigos, mas a maior amizade que nós devemos ter, nós que somos casados, é com a nossa esposa ou com o nosso marido. Que a união destes dois é o que vai trazer aquela satisfação de precisar de um amigo, sim, companheiro, sim, ajudador e todas essas outras coisas, mas especificamente aqui de amigo também com o outro. Nós chegamos no fim do capítulo 2, versículo 24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e pegar-se a sua mulher, que serão ambos uma carne. Estou tentando ajudar um rapaz lá dos Estados Unidos, e uma das perguntas que surgiram foi do relacionamento de marido com esposa e também de filhos, e a importância, qual é a mais importante. E aqui nós vemos primeiramente que quando Deus viu que o homem estava só, ele novamente não deu um filho ou uma filha, ele deu uma esposa. Ali já mostrou um pouquinho que o relacionamento mais importante é o marido com a esposa. Mas aqui no versículo 24, nós vemos duas coisas que também demonstram e que mostram que o relacionamento conjugal é o relacionamento mais importante, fora, é claro, o nosso relacionamento com Deus. Nós vemos aqui uma só carne, os dois se tornará uma só carne. Nós, nessa mesma passagem, mesmo que não tem humano a não ser o homem, Adão e Eva, não tem filhos aqui, não tem pai, só tem Adão e Eva, mesmo aqui já começa a falar e ensinar a importância que os filhos precisam deixar, os filhos precisam se apartar dos seus pais. Então, vemos que o casamento é um relacionamento que se torna uma carne. Aqui já no começo tem também a instrução, né? Vemos o casamento aqui, o que ela deve ser. Várias pessoas olham no Velho Testamento e veem homens que casaram com várias mulheres e questionam se isso era da vontade de Deus ou aceitável perante Deus. Não, aqui já vemos
os dois, não os três, não os cinco, mas os dois serão uma carne. Deus já, no começo, com Adão e Eva, instruiu e mostrou que casamento era para ser duas pessoas, já mostrou que não era para ser homem com homem, não era para ser mulher com mulher, era para ser um homem com uma mulher. Esses dois, não mais, esses dois se tornaram uma carne. É claro, ao decorrer das Escrituras, vemos que essa carne, ou que esses dois, não devem divorciar, não devem se separar, mas que é um relacionamento para o resto das suas vidas. Então, vemos aqui, já no começo de Gênesis, ensinando sobre casamento, nos dando tudo que nós precisamos saber, a relação conjugal, que é normalmente um homem com uma mulher, não é múltiplos, é uma só, e é de uma vez para sempre. Esses dois se tornam uma carne. Aqui nessa mesma passagem, novamente vemos que eles apartam, que eles separam um do outro. Volte agora, vai comigo para Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19. Mateus 19, começando no versículo 1. Mateus 19, versículo 1. Aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no grandes multidões, e curou-as ali. Então chegaram a ele os fariseus, tentando-o, e dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: portanto, deixará o homem a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois em uma carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Aqui nós temos bem resumido, novamente, o que foi dito lá em Gênesis capítulo 1. Os fariseus aqui estão tentando a Jesus Cristo, não estão curiosos de verdade, não querem saber de verdade sobre o divórcio aqui, mas estão tentando a Jesus e tentando fazer com que ele tropece nas suas palavras. No versículo 7, disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Então nós vemos aqui os fariseus sabem a resposta aqui. Os fariseus não estão interessados, eles sabiam que Jesus Cristo ia falar que não era para ter divórcio, mas eles querem colocar um tropeço aqui. Então primeiro eles perguntam, sabendo a resposta deles seria a que Deus deu ali no começo, e sabendo também o que aconteceu com Moisés. Eles já sabiam isso e queriam trazer aqui a confusão. Novamente, versículo 8, disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer repudiar ou divorciar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Agora, nós temos muitas pessoas que pegam essa passagem, esse versículo aqui, e falam o divórcio não é permitido a não ser pelo adultério de um ou do outro. Não é o que Jesus Cristo disse aqui. Note novamente, versículo 9: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua esposa, não sendo por causa de fornicação, adultério, e casar com outra, comete adultério. Então nós vemos aqui que não está falando sobre ele pode ter divórcio, está falando que ele está cometendo divórcio, adultério, fora deste caso que já foi cometido adultério. Então não é que está dando licença ou permissão para cometer ter divórcio, mas está falando: se você divorciar, você está cometendo adultério, a não ser que até você já cometeu adultério, então já foi cometido
Mas continuando no versículo, que casar com a repudiada. Então, aquela pessoa já foi divorciada, casando com ela, você também está cometendo adultério. Então, mesmo se você pudesse divorciar por causa do adultério, você nunca mais deveria se casar. Biblicamente, agora eu creio, não vamos levar o tempo hoje para ver especificamente mais sobre isso. Podemos ler outras passagens que também falam. Esse é o que mais dá a posição de divórcio para a fornicação, para o adultério. Mas vemos aqui que está falando, se você cometer adultério, se você ter um divórcio, tanto a pessoa que foi divorciada, aquela pessoa que começou o processo de fazer o divórcio, ou aquela pessoa que foi divorciada, e se eles recasarem, eles estão cometendo adultério. Então, não é da vontade de Deus que alguém se recase depois do divórcio. Então, Moisés, claro, vemos aqui por causa da dureza do vosso coração, e ainda hoje nós, claro, temos a dureza do coração, e vão ter aquelas pessoas que vão divorciar, vão ter aquelas pessoas que vão recasar depois do divórcio, mas isso nunca foi da vontade de Deus. A vontade de Deus foi um homem, uma mulher, não múltiplas, mas um casado para sempre. É a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, aqui nós vemos o casamento. Ela é uma união que deve ser feita, que deve durar para todas as nossas vidas, e que não deve ser feita simplesmente sem pensar, sem analisar aqui. O casamento é uma coisa séria, uma coisa que nós devemos, sim, podemos, claro, casar, mas devemos mantê-la pura e mantê-la até a nossa morte. Agora, vem comigo para Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, começando no versículo 18, ou vendo o versículo 18, e não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então vemos aqui, enchendo-nos, ou sendo cheios do Espírito Santo. Vemos nas Escrituras, é claro, o maior mandamento, o grande mandamento é amar a Deus, o segundo é amar ao próximo. Então já sabemos que amar a Deus é o primeiro lugar, mas aqui nessa passagem também temos nessa ordem, seja cheio do Espírito Santo. Ele vai continuar aqui, versículo 21, capítulo 5, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então nós temos aqui plural, nós estamos falando sobre vários relacionamentos, nós devemos estar sujeitos, tudo é claro, no temor de Deus, tudo debaixo da guiança e do que Deus quer que nós façamos. No versículo 22, ele vai começar a falar sobre certos relacionamentos. Nós temos a mulher sujeitando o marido. Nós temos 23, marido na cabeça da mulher. Depois ele vai para baixo ainda e fala sobre os pais com os filhos com os pais, filhos com pais, já é capítulo 6, versículo 1. Continua com relacionamentos que vemos no versículo 5. Vós servos, obedecer a vossos senhores segundo a carne. Então nós temos aqui a ordem de importância. Nós temos relacionamento conjugal, marido, mulher em primeiro lugar. Nós temos depois pais com filhos em segundo lugar. Em terceiro lugar ali nós temos o relacionamento de chefe com os seus servos. Então vemos já aqui o posicionamento de importância. O relacionamento mais importante é o do marido com a mulher. Não é do marido com o filho, com a filha, não é da esposa com a mãe, com o filho ou com a filha, mas a importância é do marido com a sua mulher. Agora, entendendo que nós somos criados
O homem não é bom que esteja só, precisava de um relacionamento, precisava de uma amizade, precisava de uma companheira, e Deus fez a esposa. Nós temos ali, aqui em Efésios, nós temos o mandamento do homem amar a sua esposa. Nós vemos ali em Tito, capítulo 2, nós vemos ali as mulheres idosas ensinando as mulheres mais jovens como amar o seu marido. Então nós temos ali, dentro das escrituras, o mandamento, a instrução, o ensinamento de marido amar a esposa amar o marido. Agora, dentro das escrituras, não temos um lugar que eu me lembre onde que a Bíblia fala: pais, amem seus filhos. Também não tem lugar que fala especificamente filhos amam os seus pais. Agora fala sobre dando o coração, fala sobre a importância ali de disciplinar, de educar, de treinar, fala um monte de relacionamentos que nós devemos ter. É claro, nós devemos amar a todos, não devemos obviamente amar os nossos filhos, mas o que eu estou falando é que a importância, nós vemos nas escrituras, Deus claramente ensinando que o homem e a mulher devem, precisam amar um ao outro. O relacionamento mais importante, pai com filhos, devemos amar, sim, devemos amar, mas não especificamente manda ou fala, instrui sobre isso. Por quê? Uma das razões é porque o marido e a mulher precisam ser amigos. Nós precisamos ter aquele relacionamento. Essa é uma das razões que Deus nos colocou junto. Pais e filhos vão ser amigos, sim, se nós fizermos as coisas da fonte que Deus quer que nós façamos. Mas essa não é o relacionamento principal, o mais importante de pais com os filhos. Então Deus não fala sobre aquele parceirismo de amizade ou de amor. Por quê? Porque o relacionamento dos pais com o filho é mais um professor, é mais um mentor, é mais uma pessoa que está pegando aquela criança e o treinando para se tornar o que Deus quer que eles façam. Lembrando que quando os nossos filhos nasceram, eles são completamente dependentes de nós. Nós trocamos as fraldas deles, nós trocamos as roupas deles, nós alimentamos eles, nós fazemos tudo para eles. Agora, com o tempo, esse processo de criar os filhos corretamente, nós estamos tentando fazê-los não dependentes de nós. Então, nosso relacionamento com eles é uma coisa que nós estamos tentando, de uma certa forma, quebrar. Tá? Estamos com eles no lar para manter aquele relacionamento, para criá-los, para empurrá-los, para incentivá-los, para apontá-los para a vontade de Deus, para suas vidas e falar tchau. Então, aquele relacionamento não é o principal, não é nem tecnicamente duradouro para o resto da nossa vida. É claro, devemos ter um relacionamento com nossos filhos, vai mudar depois que eles casarem, mas a Bíblia claramente fala sobre eles deixarem os pais e se apegar para a futura esposa. Então, vemos relacionamento principal, marido com mulher, vemos, sim, é importante, é claro, ter relacionamento de pai com filho, mas esse relacionamento, a importância de amizade não é bíblico. Vamos ter amizade, sim, se você fizer as coisas bíblicas, você vai ter uma amizade com eles. Mas esse não é o foco, esse não é o nosso, não é pelo qual motivo Deus criou ou nos deu esse relacionamento de pais para com filhos. Bíblia comigo para Salmo 127. Salmo 127. Salmo 127, começando no versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiem a sentinela. Que nós vemos aqui, lá estamos na cidade nesse começo, mas a importância do relacionamento com Deus. Em primeiro lugar, Deus precisa estar aqui em todos os nossos relacionamentos, ele é o foco principal. Versículo 2: inútil será levantar de madrugada, depois da tarde, para comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Versículo 3: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do vento o seu galardão. Como flechas, não amigos, mas flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade.
Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Então nós temos aqui, versículo 4, flechas. Nós devemos estar criando soldados para a guerra espiritual que nós todos estamos dentro. Então a criação dos nossos filhos é para separar a dependência do pai, colocar a dependência em Deus e criá-los de tal forma que eles podem ser usados por Deus como ferramentas ou como armas na batalha espiritual. Versículo 5, nós vemos ali os inimigos, eles vão poder trabalhar ou vão conquistar ou vão ter planejamentos de paz, de que for, mas estão trabalhando aqui com inimigos, não é o foco aqui novamente não é amizade. Estamos criando nossos filhos porque estamos numa batalha espiritual e eles vão continuar nessa batalha espiritual até a nossa morte, da morte deles. E o processo de criar os nossos filhos é de pegar alguém que é completamente dependente dos pais e trazer a transição de onde eles são completamente dependentes de Deus e independentes dos seus pais. Quando nossos filhos saem de casa, eles não eram mais dependentes em nós. Nós não fazíamos nada para eles e eles não precisavam de nós, eles aprenderam a depender de Deus, creio, espero, e agora eles estão com as suas esposas e o relacionamento deles com suas esposas é mais forte, como deve ser, do que conosco. Isso é correto. Agora, essa transição de dependência dos pais para dependência em Deus é o trabalho que nós temos com os pais para criar os nossos filhos. Agora, filhos, nós vemos ali em Efésios, capítulo 6, versículo 1, filhos, obedecei vossos pais no Senhor, porque isto é justo, é bom. Nós vemos a primeira promessa, primeiro mandamento com promessa, obediência e honrando os nossos pais. Não fala ali de amizades, fala de submissão, fala de obediência, fala de um relacionamento que é diferente do relacionamento de marido para a esposa. Marido e esposa, relacionamento mais importante, relacionamento único, nós se tornamos uma carne, dois se tornam uma carne. Podemos ter vários filhos, elas não se tornam uma carne conosco, eles simplesmente são nossos filhos que estamos criando para a honra e glória de Deus. Agora, nasceram completamente dependentes de nós. Nasceram, vemos eles nunca devem nos ver da forma que nós vemos eles. Tá? Os nossos filhos nunca devem ver a nossa nudez. Falo, como nenéns recém-nascidos, eles são incapazes, nós devemos e precisamos, para cuidar deles, vamos limpá-los, vamos ver um monte de coisa. Mas ao eles crescer, o mais rápido possível, nós estamos no processo de treinar eles a se banhar, treinar eles a se vestir. E estamos tirando eles da dependência de nós, e nesse ponto que eles conseguem se banhar por conta própria, se usar o banheiro por conta própria, vestir por conta própria. Dali para frente, a gente não deve mais ver a nudez dos nossos filhos. Estamos transferindo a dependência e aquela dependência, ver a nudez, não devemos ver, a não ser quando a pessoa devo e posso ver a nudez qualquer instante, o resto da minha vida é da minha esposa. Nunca deveria ter visto dos meus pais, não devo ver dos meus irmãos, ou da minha irmã, não devo ver depois de um bem tempo, né? Dos meus filhos também. A nudez é somente apropriada dentro do relacionamento mais importante aqui da terra, marido com a esposa. Então, ao transferir essa dependência deles de nós para si próprio, nessa questão, né, mais ou menos, estamos treinando eles a se banhar para não precisar mais depender de nós nessa área. Estamos treinando eles a se vestir para eles não precisar mais depender de nós nessa área. Estamos, depois de um tempo, ensinando eles não somente como colocar roupa, mas que tipo de roupa. Estamos agora treinando eles. Você vai comprar esse tipo de roupa, por quê? Porque me agrada? Não, porque é isso que a Bíblia nos ensina. Então estamos transferindo a dependência dos pais, o que é que eu devo vestir, o que é que eu vou vestir,
Nenê nem sabe o que está vestido, né? A gente coloca, ele nem vê, basicamente. Quando se torna uma criança, a gente ainda, no começo, colocamos nele, depois ele começa a colocar por si próprio, ele vê o que está colocando, mas ele não decide o que está colocando. Nós pegamos, separamos a roupa e damos para ele e ele se troca. Esse é o primeiro passo da dependência, de nós trocarmos ele para ele trocar si próprio. O primeiro passo não é simplesmente ele comprar tudo. Não, nós damos para ele e ele coloca o que nós damos. Depois nós continuamos a dar ou criar liberdade ou independência de nós, porque nós queremos que eles sejam dependentes de Deus, e nós agora ensinamos eles o que eles podem vestir e o porquê que eles vestem o que eles devem vestir. Então nós vemos ali, novamente, voltando para a nudez. Se os filhos não devem ver a nudez do pai, se o pai não deve ver a nudez do filho, então nós vemos que os rapazes, pelo menos bermuda até o joelho, as moças também até o joelho. Então nós começamos a ensinar eles, não queremos ver essa nudez, é inapropriado, não queremos que você veja nossas nudez. Então é essa a razão nós vamos vestir desta forma. Começamos a ensinar os princípios do que é bíblico vestir, porque nós vestimos de certas formas, e com isso nós vamos então para a próxima fase, onde nós começamos também a ensinar isso combina, isso não combina. Né? Quando nós começamos a ensinar algo que combina e o que não combina, não precisamos mais dar-los a roupa para eles vestir, eles devem ter a liberdade agora de começar a aprender por si próprio. Essa roupa combina, ainda estão debaixo do nosso teto, ainda nós estamos controlando o que eles compram, o que eles vestem, o que está no armário para eles poderem vestir, né? Se eles saírem completamente do quarto e está uma bagunça, sim, podemos e devemos mandá-los de volta, porque estamos treinando eles ainda. Lógico, o quarto, se não dá certo, coloque outra roupa, eles escolhem. Porque você já treinou-os, está no processo de treiná-los o que vestir, eles escolhem ali, perfeito, isso aí está bem apropriado para essa circunstância que nós estamos indo, ou seja, de forma, nós estamos treinando eles o que vestir, como vestir, por que vestir. E com isso, dentro desse parâmetro, nós já temos ensinado o que eles podem vestir, o que combina, lugares diferentes, o que é apropriado, esse tipo de coisa. Agora, eles começam a poder, com o nosso dinheiro, mas escolher, nós levamos eles para a loja e deixamos eles escolher a sua própria roupa. Tudo dentro do parâmetro que nós cremos que é da palavra de Deus. Tudo dentro do parâmetro que nós temos ensinado eles. Agora, se eles foram e a nossa filha quiser comprar uma mini saia, não, isso não pode. Agora, se você comprar uma coisa que está dentro do nosso parâmetro, aí é com o seu gosto. Você gostou disso? Tudo bem. Sendo dentro dos parâmetros bíblicos, nós estamos agora mais um passo de separação da nossa dependência. Então, agora estamos ensinando eles a escolher a sua própria roupa. Sim, nesse processo devemos ensinar, tá bom, isso aqui pode ter uma boa aparência, mas sente material, não é de boa qualidade, ela não vai durar muito tempo. Você começa a ensinar os valores, você começa a ensinar como escolher roupa apropriada, não somente o estilo, mas o material e esse tipo de coisa. Aqui no Brasil, você obviamente não vai querer comprar um monte de roupa de lã para o verão. Você vai matar seu filho. Então você ensina certas coisas, o que nós podemos, o que nós não devemos, e dá o processo, já está libertando de si próprio e está dando a eles a oportunidade de aprender debaixo da sua instrução. Eles escolhem, sim, dentro das minhas especificações. Chegando ao prazo onde eles estão, que você está confiante de que eles vão fazer decisões corretas, se você quiser deixar eles ir para a loja sozinhos comprar, aí é seu critério. A gente nunca fez isso, a gente sempre foi junto. Mas eles escolhiam, eles compravam por si próprio. Agora, o que nós estamos fazendo? Aqui no começo, um neném, eu vestia, eu comprava, eu fazia tudo. Ele não tinha uma palavra sequer, não tinha escolha nenhuma. Ele era completamente dependente de mim no que ele queria vestir. Ao crescer, eu vou transferindo essa dependência, tirando essa dependência de mim, com treinamento para cada etapa. Cada etapa que eu largo, eu já tenho treinado, eu já tenho ensinado. Então, para começar, é só eu estou fazendo tudo. No meio ali,
Para os treinamentos, eu estou fazendo junto com aquela pessoa, com aquela criança. Eu estou treinando ela, estou ajudando ela, nós dois juntos, estamos escolhendo a roupa, estamos vestindo, estamos vendo o que dá certo, o que não dá certo, para que eles podem fazer sem a nossa ajuda. Agora, isso só foi uma roupa. Claro, isso é o que nós queremos fazer com todas as coisas. No nosso desenvolvimento das crianças, começamos aqui completamente dependente de pai e mãe, e vamos no processo de treinamento, ensinando, fazendo junto, mostrando como é que se faz. Para uma filha especificamente, nós mostramos como cozinhar. No começo ela está só assistindo o que nós fazemos, estamos dando instrução, é assim que faz, assim que faz, assim que faz. Você faz tudo, ela está observando. Com o tempo, você está ali fazendo metade e ela faz outra metade. Mas você está ali instruindo, mostrando, falando exatamente como fazer. Com o tempo, você vai poder tirar a mão. Agora, em casa, geralmente a mãe vai continuar a fazer a maior parte dos alimentos. Mas ela vai ter a capacidade, você quer chegar à capacidade para que ela não precisa da sua ajuda dentro da cozinha. Que ela consiga cozinhar por conta própria, porque você, aqui no começo, fez tudo. Aqui no meio, você treinou junto. E agora aqui, ela está preparada para fazer sozinha. Agora, na cozinha, você sabe, se quiser deixar ela fazer sozinha, mais do que menos. Se quiser manter tudo por si próprio, isso entre você, não faz diferença, a não ser o fato que você já treinou ela para estar independente. Com o homem, nós temos outras áreas. O homem vai ter que aprender a trabalhar, vai ter que aprender a ter um caráter, vai ter que aprender a acordar no horário certo, não poder fazer tantas coisas, vamos ter que dar a ele certas capacidades para ele poder entrar no mercado de trabalho. Agora, se nós estamos interessados em servir a Deus tempo integral, então nós estamos preparando aquele filho como estudar as Escrituras, como dependendo da nossa própria capacidade. Se nós não temos capacidade, nós passamos essa responsabilidade, esse privilégio para outra pessoa, mas ao mesmo tempo, nós estamos preparando o nosso filho, primeiro, completamente dependente de nós. Nós fazemos todo o trabalho. Ao decorrer do tempo, eles começam a aprender a levar o lixo para fora. Eles aprendem a limpar o próprio quarto. Eles aprendem se tiver um veículo, aprendem a trocar o óleo, trocar no pneu, trocar o pneu, coisas básicas do carro. Se você tem ciência, você dá instrução básica de eletricidade, de como usar ferramentas, esse tipo de coisa, porque você, aqui é tudo você. Se você está fazendo outra pessoa, mesmo assim é tudo o seu bolso. Agora nós queremos eles não serem mais dependentes de nós. Agora, se isso for ensinar como encontrar alguém que faz trabalho, tudo bem. Mas você está preparando eles para não ser dependentes de você. Então, um processo completamente dependente de você, chegando no fim do treinamento dos nossos filhos em casa, eles são completamente dependentes de Deus, seguindo o que Deus quer que eles façam, seguindo a vontade de Deus para a sua vontade. Muitos problemas, muitos casamentos, muitos divórcios são casados por não compreender essas verdades. Algumas das maiores questões de divórcio brigas como criar os filhos. A outra grande questão de divórcio é os sogros, sogras. Nunca aprendeu a soltar, a largar da filha ou do filho, então tem a briga ali. Normalmente não aprenderam os princípios aqui. Outra questão é depois dos filhos saírem de casa, porque eles investiram tanto tempo com os filhos e esqueceram do relacionamento principal que a mãe vai. O casamento, assim que os filhos saem de casa, eles olham para o outro e falam: quem é você? Não exatamente, mas não desenvolveram, não manteram aquele relacionamento de casamento. Quando os filhos saem de casa, eles acabam se divorciando. Então nós vemos que uma das maiores, em cada etapa do divórcio, nós temos divórcios em várias etapas principais, mas essas são algumas das grandes. Sogros, sogras que nunca aprenderam a largar de seus filhos, ou filhos que nunca aprenderam a soltar dos seus pais, nunca deixaram. Ou o nosso relacionamento do nosso filho é mais importante que o nosso relacionamento conjugal. Sendo na forma que nós criamos eles, sendo depois que eles saem da casa, nós já tínhamos tanto investido ali, esquecemos de investir aqui.
mas porque nós não compreendemos que o casamento é o foco principal. A criação dos filhos é exatamente isso, criar os filhos para eles serem dependentes de Deus. Filhos não esperam não esperam que seus pais desenvolvam um relacionamento de amizade contigo. Eles podem, mas esse não é o foco principal. Esse não é a razão pela qual você foi dado a eles. Esse não é as instruções que Deus tem dado a eles. Deus deu a eles a instrução para te criar para a vontade de Deus. Muitas vezes falando ali sobre a disciplina, muitas vezes ali falando sobre a educação, o treinamento, muitas vezes falando como eles devem te ajudar, sim, a fazer a vontade de Deus, mas pouco falar em Provérbios ali, filho meu, dele no seu coração. Mas nessa questão de amor, nessa questão de amizade, a Bíblia fala muito pouco sobre isso. Porque, novamente, não é o foco principal. E o que nós temos no dia de hoje? Nós temos um monte de crianças que querem ter alguém que não faz os fazer nada, mas deixar fazer o que eles querem. Isso é longe da vontade de Deus. Nós vemos nas Escrituras, eu esqueci de escrever o versículo, mas um dos julgamentos que Deus deu para a nação de Israel foi deixar que os filhos governassem. É o que nós estamos fazendo hoje. Não é que o filho, não é que a criança, desculpa, não é que a criança era o rei, é que a criança fazia todas as decisões dentro do lar e com isso fazia todas as decisões da nação. Nós temos isso nas leis que nós temos no dia de hoje. Quem é protegido? Claro, o filho. O filho. Agora tem sim, certo, tem um lugar para essas leis, concordo. Não devemos fazer o que muitas dessas leis são contra, mas também tem leis que é antibíblico. O homeschooling sendo contra a lei é antibíblico. Não podendo disciplinar os nossos filhos com a vara é antibíblico. São leis que eles estão querendo passar. Por quê? Porque eles querem o que a Bíblia diz, que é um castigo para a nação, que as crianças governem sobre nós. Então, o relacionamento mais importante, claro, Deus conosco, nós com Deus. Segundo, marido com mulher, que precisa ser fixa, precisa ser sempre trabalhada. É uma coisa que nós estamos sempre desenvolvendo, sempre trabalhando em cima, porque ela naturalmente, qualquer relacionamento desmorona se não nos forçamos a trabalhar em cima dela. Depois disso, sim, pais, filhos, amigos, não necessariamente. Eu sou amigo dos meus filhos? Creio que sim, de uma certa forma. Mas eles não vêm para mim todo dia. Ligam para mim, agora está quase toda semana, né? Graças a Deus, estamos de volta a conversar toda semana. E dou graças a Deus por isso. Mas esse foi o nosso foco? Não. Esse vai ser o nosso foco? Não. O nosso foco foi criar crianças que se tornariam adultos para a honra e glória de Deus, fazendo o que Deus queria da vida deles. Isso vem através de muito trabalho, muito esforço, muita disciplina, muito treinamento, muita educação. É trabalho da nossa parte. Com esse tempo que nós investimos na disciplina feita corretamente e na educação feita corretamente, nós vamos ter a tendência de criar uma amizade. Mas é uma coisa que é gerada por obedecer da forma que Deus tem nos dado. Se Deus nosso Pai nos ajude a primeiramente entender a importância do casamento, que nós possamos treinar os nossos filhos a também entender a importância do casamento, que é uma pessoa do gênero oposto para sempre. E que nós possamos sim compreender o nosso dever, o nosso trabalho de criar os nossos filhos para a sua honra e para a sua glória, transferindo a dependência deles de nós ou em nós para a dependência de Deus, aprendendo a largar deles quando for o tempo apropriado, para que eles também possam apartar-se e se apegar ao seu futuro relacionamento que será o principal deles aqui na Terra, o seu casamento. Abençoe as nossas famílias, abençoe a nossa igreja, nos pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos todos ficar em pé hoje de manhã, enquanto vamos tocar, se você quiser voltar, pode orar.
perfeitamente. Agradecemos que nós podemos ter um lar feliz quando seguimos os seus princípios, a sua fórmula. Abençoe cada família, que possamos nos fortificar em Ti, possamos cada vez mais todos ser dependentes do nosso Deus, tanto marido, esposa, filhos e filhas. Que todos possamos depender de Ti, confiar em Ti, seguir a Ti em todas as etapas da nossa vida. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Não se esqueça, Deus apontou o tempo.